Liz, obrigado aqui de me Imagina, receber. obrigada a você. Você está almoçando agora às 6h30 da tarde. Não, para quem acorda tarde, o almoço é tarde, né? Tá certo, é isso. Cada um tem um horário biológico, não é verdade? Eu queria saber o seguinte, Liz, enquanto você vai comendo aí, nós estamos aqui com esse Rateau Bárbaro, que Fantástico. é um vinho Pinot, como disse o Geoffroy. Vocês sabiam, gente, na Borgonha, quando um vinho é muito típico, que tem muita tipicidade, costuma-se dizer que ele é Pinot. Eu estou escrevendo aí, Pinot, igual do Pinot Noir, com o E no final, Pinot. Quer dizer, ele é exuberante na sua tipicidade. Esse aqui é um vinho Pinot, fantástico. Bom, vocês viram a semana passada que eu entrevistei o Geoffroy aqui. E nós então continuamos com o vinho dele. E ali eu falei, vamos gravar você almoçando, porque nós vamos discutir um pouquinho essa coisa de bistrô. Conceito de bistrô no Brasil, a gente é muito caipira, gente. Esse negócio, agora qualquer cafezinho Já é faz um bistrô. prato e virou bistrô, hein, Liz? Como é que é isso? Na verdade é terrível, né? Porque a cultura brasileira ainda não assimilou o que é a cultura de bistrô. Aqui no Brasil, quando você fala bistrô, as pessoas estão habituadas a pensar num restaurante super chique, com uma culinária muitas vezes até enganosa, né? Porque são poucos os lugares que a gente realmente come uma comida francesa. E, por exemplo, hoje aqui que eu tô comendo uma comida tipicamente Caseira, brasileira, né? E caseira, É uma comida de bistrô. seria comida de bistrô, Um bistrô bistrô brasileira. brasileiro teria Exatamente. arroz, feijão, farofa, um ovo, podia No ter máximo uma carne- verdurinha. É, e tem aí uma vagenzinha, tá perfeito. É. Comida de bistrô. Só que o grande Fantástico. problema é que quando você adapta o conceito de bistrô para o Brasil, as pessoas não entendem. Não entendem, E acham que essa é a comida que você É, pode isso não, comer. isso é comida de pensão, ele fala. É, no máximo, né? É, Isso gozado, não- né? não Muito fala outra interessante. coisa. Então é muito difícil, porque você tem que se adaptar ao gosto brasileiro e sofisticar uma comida que não é sofisticada, né? Justamente para agradar esse tipo de mercado. É o inverso da proposta do bistrô original, né? Exatamente. É maluco isso. Ô Liz, me conta, você nessa sua batalha de trabalhar pelo orgânico e biodinâmico e ter a segunda batalha de ter vinhos com preços que seriam de loja, mas servidos na mesa do restaurante, tem sido reconhecida? Como é que é essa relação Sim. com os clientes? O reconhecimento existe, mas infelizmente a gente tem certeza, na verdade, que ainda é um trabalho a se fazer durante muitos anos. Porque É um aqui, nicho ainda. Sim, aqui, por exemplo, a gente já tem mais de 80% dos clientes que vêm para comer uma comida diferenciada e principalmente para beber um vinho diferenciado. Então, muito cliente me chama na mesa perguntando... Para me perguntar o que é um vinho orgânico, o que é um vinho Claro. biodinâmico, vem para saber um pouquinho mais, para ter mais É uma informações. experiência didática. Sim, mas mesmo assim ainda é muito pouco. É, né? Então você percebe até muitas vezes o grande preconceito das pessoas, né, que é óbvio. Um casal, por exemplo, veio aqui um dia e me perguntou se eu não tinha uma segunda carta de vinhos, porque a minha era pouco elaborada. Pouco elaborada? É mesmo? Olha, você está com quantos vinhos na carta? Eu tô com 160 rótulos. Pouco elaborados? Pouco Todos elaborado. orgânicos e biodinâmicos. E Biodinâmicos. com ótimos brasileiros também. Mas aí quando você vai analisar o discurso de uma pessoa dessa, você percebe que o elaborado na cabeça dela É ter uma são fartura. rótulos conhecidos. Ter um Malbec, um Malbecão Exatamente. do Catena, ter um Montes Alfa chileno, não é isso? E se você não tem esses rótulos, então você não é elaborado. Engraçado, né? Aí a única, né, na verdade eu dei risada e falei, olha, infelizmente não tem uma segunda cara. Não tenho, é essa daí mesmo. Temos que nos contentar com isso. Es lo que hay valor, como diz no Uruguai, meus amigos. Ô Liz, me conta o seguinte, o brasileiro continua tomando mais tinto aqui do que branco? Sim, Totalmente, né? totalmente. Até quando... Porque você tem brancos ótimos aí. Que é o que tomo. Que Eu, na coisa. verdade, acabo tomando, mas... Claro, para um cliente ou outro que tem um pouco mais de conhecimento, ou então, às vezes nem conhecimento, mas abertura para tomar uma coisa diferente, a gente acaba conseguindo vender tipos diferentes de vinho. E quando eu falo diferente, é branco, espumante, vinho rosé, né? Tudo que foge do vinho tinto encorpado. Mas é um pouco triste, porque a gente vê até pessoas jovens que estão saindo de curso, estão saindo de, sabe, vários lugares, que estão buscando conhecimento de vinhos e ainda falam atrocidades do gênero, não, eu estou aprendendo sobre vinhos, então eu gosto mais de tinto.
Então não está aprendendo nada sobre vinho. Aí você dá aquela risadinha, né? E muda de assunto. Mas sabe que outro dia eu entrevistei aqui o Otávio Piva, que foi o cara responsável a fazer brasileiro tomar branco, apesar de serem os brancos baratos alemães, né, no início. Mas é branco. Mas é branco. E ele contou ele lembrou uma coisa muito interessante, que o brasileiro inicialmente tomava vinho rosé, que eu me lembro, quando eu era garoto, era o Mateus Rosé, era aquele Lancers, eram vinhos rosés. Depois ele passou para os brancos, chegou a tomar 70% do consumo brasileiro, chegou a ser branco. Nossa Senhora. Olha que incrível. E agora está nos tintos, quer dizer, pode ser uma etapa que agora venha a trazer de volta o branco, uma vez que o rosé, por exemplo, está fazendo sucesso, principalmente com espumantes, e o tinto começa a tomar um caminho da delicadeza, né? Então é possível que a gente tenha aí um caminho de valorizar os brancos, porque tem coisas excepcionais. Eu me surpreendi mais com branco na vida do que com tinto, não é verdade? Mas querendo ou não, eu acho que até uma onda um pouco novo-mundista, no sentido pejorativo da expressão, essa questão de valorizar muito o vinho tinto, encorpado, robusto, com álcool e etc. Porque, como todo mundo sabe, além da gente não ter um clima para isso, a gente não tem produtos tão bons assim para eles fazerem tanto sucesso, né? E esse marketing todo, essa moda desses vinhos super estruturados, isso acaba com um pouco, coloca um cabresto na cara das pessoas e impede com que elas conheçam outras coisas. É verdade. Mas é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Ô Liz, me conte, aliás, você está de parabéns, que tem feito muito bem. Me diz uma coisa, as suas noites que você faz de flamenco e depois o cabaré fizeram muito sucesso. Como você acha que isso é uma coisa crescente? É crescente. E é bom para você porque é uma coisa mais de show do que propriamente de vinho e gastronomia. Como é que fica isso? Sai bem o vinho e as comidas nessas noites? Sim, na verdade tudo começou primeiro porque é inegável que eu sou apaixonada por tudo quanto é arte e dança e música. E ela canta pra caramba, viu? Vocês não sabem, mas eu já tive o privilégio de ouvir. E é muito engraçado porque às vezes existem pessoas que pelo ambiente da música, da dança, acabam pedindo coisas melhores e mais diferentes do que se viessem para jantar. Ele se solta mais na experiência. Olha que bacana. Então isso é muito bom. Claro, com certeza. Muito principalmente para venda de vinhos espanhóis. Pois é. Que aí o povo entra no clima e fala, não, hoje eu vou beber um vinho espanhol. Aí você consegue brincar com o pessoal. O que você serve mais na paella, por exemplo? O que as pessoas tomam? Porque originalmente é muito complicado. É bem complicado. Originalmente seria uma sangria, né? Sim. Você, eu tenho você tem a sangria tenho também? Tanto a sangria branca quanto a sangria tinta. Mas né, não mais sai habitual. muito, o pessoal não... Não sai muito, porque aí o pessoal já acha, não, é sangria, no Brasil tem uma imagem, tem uma imagem de muito popular, gozado. Então, né? quando as pessoas pedem a minha opinião, eu falo, olha, é só a minha opinião, mas eu tomaria com Jerez. Com Jerez. Tá calor. Paella de frutos do mar com mais 500 mil aromas e sabores, que é dificílimo de harmonizar. Se você coloca um Jerez, fica lindo. Bárbaro. Só que são 0,001 das pessoas Jerez, as pessoas nem sabem o que é, né? É muito sofisticado ainda, é uma pena, porque é muito rico, né? Então acaba saindo sempre com vinho espanhol tinto, independente. Com tinta? Que curioso, não? Mas é uma experiência bárbara, porque a pessoa conhece um prato novo, curte um espetáculo que não é muito da nossa cultura e acaba conhecendo coisas novas, né? Não, e querendo ou não, o vinho está muito ligado, né, essas coisas. A própria manifestação de música, o flamenco, por exemplo, quando você vê vídeos antigos e vai dar uma pesquisada, sempre tem um copinho de vinho do lado das pessoas. Claro, exatamente. Né? Então isso que é fascinante. Na própria atmosfera do cabaré também, que é a outra, você tem a questão do champanhe, né, das borbulhas, da embriaguez. E é uma das raras oportunidades que as pessoas aceitam harmonizar a comida com espumante. É mesmo? Olha que engraçado isso. Porque está tomado pela atmosfera. Né? Tem um prato predileto aqui, o preferido do público? Não? Tem. Aqui, desde que a gente começou, tem uma receita que é nossa aqui, que é o risoto de beurre bourguignon.
Então a gente faz o beurre bourguignon cozido durante 8 horas com os legumes, com o pinot noir mesmo. Olha que legal. Já me falaram um monte de coisa que eu não devia Tá colocar. errado, Tá errado, imagina, a gente vai colocar vinho de, sei lá, Taná. Põe qualquer de quinta categoria, põe um baratinho. Mas enfim, e aí a gente pega o pinot, a gente pega o beurre bourguignon e faz um risoto do beurre bourguignon. E é um sucesso absoluto. A gente não consegue tirar esse prato do cardápio porque as pessoas pedem. Que interessante, não? Uhum. E me conta uma coisa, a questão essa linha de espetáculo, você vai ampliar isso na casa? Ou sim, sim. Você já gostaria que fosse maior um pouco o espaço? Já gostaria, mas, por exemplo, eu até brinco com o pessoal que todos os processos aqui dentro seguem uma linha meio orgânica, né? Porque a gente não tem um planejamento, a gente não tem uma... É o seu perfil. Exato. Então, assim, vão aparecendo ideias, vão aparecendo pessoas, porque acho, por exemplo, principalmente na questão artística, quem tá ali no grupo cantando, tocando, ou mesmo, né, fazendo uma apresentação de dança burlesca, é muito a pessoa. Então, se eu conheço alguém interessante, se eu esbarro em alguém interessante, que eu acho que vai contribuir para essa atmosfera... É oportunidade, é oportunidade. Né? Claro. Então, vai muito mais desses esbarrões, né, dessas coincidências, e que eu vou trazendo para cá porque eu acho que vai agregar, do que propriamente um planejamento. Isso também é interessante, porque não só os clientes se divertem, mas a gente também acaba se divertindo com isso. Não, e você está numa linha de coisas muito autênticas. Tomara que pinte um fado também assim. Mas a gente ter já o tá fado? com um grupo de estudo de fado. Olha aí, que bárbaro, muito bom. Que maravilha. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Olha, queria ter uma nora assim, viu? E um sogro que não Gente, o que eu digo sempre, nós podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais, hein? Saúde!